A verdade é que o Usopp nunca contou uma mentira. Se por acaso você não viveu em uma caverna afastada da sociedade nos últimos 20 anos, você deve saber que todas as mentiras do Usopp acabam de uma maneira ou de outra se tornando verdade. E quando a gente para olhar tudo o que ele já revelou, a gente descobre algo assustador. Lá no início da obra, ele deu spoiler simplesmente do final de One Piece. Uma revelação que inclusive promete abalar essa história. Mas vamos começar pelo começo, pela mentira original. Os piratas estão chegando. O Usopp é basicamente uma representação do clássico conto de Esopo do Pastor Mentiroso e o Lobo, ou em outras traduções, o Menino e o Lobo. E, inclusive, o autor é uma inspiração para o nome do personagem do Oda, misturado à palavra mentira em japonês, que é Uso. Quase ninguém acredita no que o Usopp diz, mas nada impede que suas afirmações acabem se tornando verdade. Os piratas estão chegando. Foi exatamente o que aconteceu quando o Capitão Kuro finalmente atacou a Vila Syrup, cumprindo o aviso de Usopp de que piratas estavam prestes a atacar. Inclusive, os piratas dos Chapéus de Palha também chegam ali, mas não para atacar a vila, e sim salvar. Essa é só a primeira de uma sequência de mentiras que se transformam em realidade. E a gente não precisa ir muito além da Vila Syrup para descobrir que isso não foi só uma coincidência. O Usopp contou uma enorme quantidade de mentiras para Kaya, e todas elas acabaram se tornando verdade. Uma delas foi quando afirmou que lutou contra um peixe dourado gigante que vivia nos mares do sul e que as fezes dele eram tão grandes como se fossem uma ilha, e então ancorou o navio nelas. E esse mesmo peixe dourado aparece no final de Little Garden, chamado de engolidor de montanhas. Ele literalmente devora ilhas e depois as caga, ou seja, o cocô dele tem o tamanho de uma ilha, e certamente daria para ancorar um navio nele. O que pouca gente sabe é que existe uma continuação dessa mentira, uma espécie de sequência. O Usopp continua dizendo que cortou o peixe dourado gigante em pedaços, algo que na verdade foi feito por Dory e Brog. Depois, afirma que levou o peixe para uma terra de pessoas pequenas, um lugar que mais tarde descobrimos se tratar do Reino Tontatta, que vemos lá no arco de Dressrosa. Mas é aqui que a situação fica realmente interessante. Segundo os próprios Tontattas, os peixes lutadores de Dressrosa são parentes do peixe dourado gigante que o Usopp encontrou em Little Garden. Isso foi revelado no capítulo 713, intitulado Usoland, onde, aliás, o Usopp conta mais duas mentiras que podem conter enormes spoilers pro final de One Piece. Mas a gente já vai chegar nelas, porque ainda estamos longe de terminar a parte envolvendo a Kaya. Em determinado momento, o Usopp afirma que estava procurando uma topeira gigante na propriedade da garota. Mais tarde, ele realmente encontra essa criatura, mas em Alabasta e não na Vila Syrup. Então a mentira se tornou realidade, mas no lugar errado. E se essa topeira não te convence como uma gigante, vale lembrar do lendário e totalmente esquecido por todos, Third Boss, que vemos na história de capas do Gedatsu. Isso aí é certamente uma topeira gigante. Nosso profeta Usopp também fez várias outras profecias lá na Vila Syrup, incluindo a existência de um Cerberus, que vamos conhecer lá em Thriller Bark. É um Cerberus meio falso porque são 3 animais costurados pelo Dr. Hogback, mas eu tenho certeza que nenhum de nós vai questionar a existência dessa criatura depois da aparição de Figarland Shamrock. Enquanto isso, outra criatura mítica criada por Usopp ao ver um lagartinho foi exatamente um dragão. Curiosamente, ou não, o animal mitológico da Akuma no Mi do homem que o Cerberus ataca. De todas as formas, no capítulo 655, somos apresentados a um dragão gigantesco, e quem o viu primeiro foi exatamente o Usopp. Agora, chegamos a uma mentira um pouco mais controversa. O Usopp grita para sua tripulação: corram! É um alienígena do planeta das barracas de verduras. Algo que parece não fazer sentido absolutamente nenhum. O que extraterrestre tem a ver com One Piece? É o mais completo absurdo. Só que essa mentira também se tornou realidade.
alienígenas foram claramente apresentados durante a história de capa do Enel, quando conhecemos os Piratas Espaciais, um grupo com designs extremamente excêntricos, até mesmo para os padrões do mundo de One Piece. Além disso, e aqui talvez seja o mais importante, fica fortemente implícito que os povos do céu, são descendentes de alienígenas que colonizaram o planeta de One Piece depois de fugirem de suas terras natais lá na Lua. Ou seja, a existência de extraterrestres na obra existe desde 2006, há mais de 20 anos, e talvez você nunca tenha sabido disso. Já perto do final do arco da Vila Syrup, o Usopp declara que partirá sozinho para o mar. E na verdade ele parte com o chapéu de palha, Só que o mais bizarro é que essa ideia acaba se tornando realidade lá em Water 7, quando ele deixou temporariamente a tripulação. Ele também herdou Gon e Merry, se tornando por padrão o capitão do navio, outra mentira que ele recorrentemente ficava contando. Então, de certa forma, sua mentira sobre ser um capitão também acabou se tornando realidade, mesmo que seja por um breve período de tempo. A essa altura, parece que o Usopp possui a capacidade de dobrar a realidade apenas com sua crença e força de vontade. Só que pode ser, na verdade, que todas essas mentiras sejam lampejos de um haki da observação tão absurdo que ele próprio não é capaz de controlar e muito menos entender. Então a minha teoria é que momentos futuros se misturam com seus pensamentos e se tornam parte da sua imaginação, que na verdade inventa coisas que inevitavelmente ele vai ver no futuro, porque sem saber já teve um vislumbre. Então ele tem recortes. As mentiras se tornam realidade porque têm um fundo de verdade, mas não são perfeitamente precisas porque acabam ali se misturando a invenções do próprio Usopp. Um ótimo exemplo disso acontece no capítulo 42, quando Usopp afirma sem fundamento algum que é um atirador de elite depois de acertar uma pedra com um tiro de canhão por pura sorte. Mas basta olhar para ele hoje. O Usopp é facilmente um dos melhores atiradores do mundo de One Piece. Antes do time skip, suas habilidades evoluem tanto que ele consegue acertar Spandan a mais de 1 km de distância para salvar Nico Robin. Depois do time skip, ele desperta o haki da observação, a habilidade que ele provavelmente já tinha de forma inconsciente, tornando-se ainda mais perigoso. Sem falar que ele criou toda a persona do Sogeking, que significa literalmente o Rei dos Atiradores, uma figura que o mundo agora acredita realmente existir graças à sua recompensa. Luffy vai se tornar o Rei dos Piratas, Zoro o Rei do Inferno. Me parece fazer muito sentido que ao final da obra, a alcunha do Usopp se torne realmente o Rei dos Atiradores, algo que surgiu de uma mentira sua, mas mais uma vez se tornou realidade. Agora chegamos a outra afirmação bastante controversa, porque todo mundo conhece a famosa mentira do Usopp de que ele possui 8.000 seguidores. E essa mentira pode muito bem ter se tornado realidade lá em Dressrosa. A quantidade de brinquedos criados pela Sugar nunca foi revelada com exatidão, mas foi dito que eram milhares. Então é bem possível que o Usopp já tenha cumprido essa previsão. Mas, se não naquele momento, é muito provável que na guerra final, quando centenas de milhares de personagens se unirem para definir o futuro de One Piece, o Usopp se torne o líder de um esquadrão com mais de 8.000 seguidores. Então eu diria que o Usopp é muito bom em transformar seus próprios objetivos de vida em realidade. Um exemplo disso é quando ele tentou espalhar o boato de que a recompensa dele era de 30 milhões de berries, e não do Luffy, já que ele aparece ali no canto inferior esquerdo de costas na foto do cartaz, uma loucura, uma piada que mais tarde seria repetida com o Beppo na recompensa de Trafalgar Law, e o mais engraçado de tudo é que isso acabou não sendo piada nenhuma. Depois de Enies Lobby, o Sogeking recebeu uma recompensa de exatamente 30 milhões de berries. E spoiler, o Sogeking é o Usopp. Ou pelo menos é o que dizem, eu não posso garantir isso aqui. Então o Usopp teria previsto o valor da sua própria recompensa.
Lá no capítulo 133, Usopp e Luffy criam 2 monstros gigantes de neve e essa brincadeira acabou se tornando realidade na forma dos Yet Cool Brothers em Punk Hazard. Mas uma das mentiras mais memoráveis é naquela ocasião em que ele conseguiu acordar Luffy, Zoro e Sanji ao mesmo tempo, fazendo uma mentira genial de que uma bela espadachim apareceu carregando carne. Mas o Usopp acabou fazendo muito mais do que simplesmente acordar seus companheiros e ele basicamente criou uma personagem. No capítulo 720, Rebeca, uma bela espadachim, oferece carne para o Luffy, exatamente como o Usopp disse. E eu gostaria de parar aqui um instantinho para falar sobre isso, porque eu acho que, cara, muita gente não dá a devida atenção a esse momento pela primeira vez que lê. Mas olha só isso. O Luffy pergunta a Rebeca por que ela não tá comendo, e ela responde que não sente fome. Então o Luffy diz, igual um samurai. E isso é algo que ele aprendeu com o Kinemon e o Momonosuke lá em Punk Hazard, mas também é uma ideia que mais tarde se torna fundamental e um dos maiores motivadores para o Luffy derrotar o Kaido em Wano, para garantir que ninguém naquela ilha jamais precise passar fome novamente. O Eiichiro Oda é um gênio brilhante e todas essas mentiras do Usopp também são espetaculares. Lá no capítulo 713, o Usopp faz algo muito ousado ao afirmar que o seu Haki do Conquistador é capaz de derrubar 50.000 pessoas com uma única explosão. Basicamente, ele toma para si o crédito pelo que o Luffy fez lá na Ilha dos Homem-Peixe. Mas isso também prepara o terreno para um grande acontecimento futuro. Se liga nessa! O Usopp poderá finalmente usar o verdadeiro Haki do Conquistador. Muita gente duvida, eu acho normal, mas é uma mentira que se repete. No capítulo 1024, o Usopp novamente leva o crédito pelas explosões de Haki do Conquistador que derrubam os inimigos ao seu redor. E o mais engraçado é que algumas pessoas realmente acreditam nisso. Então apertem os cintos porque o Usopp ainda pode despertar esse poderoso Haki. E vamos entender isso melhor. O Usopp despertar o Haki do Conquistador seria uma conclusão justa. Pode parecer absurdo, mas algumas pessoas têm essas qualidades, a vontade de um conquistador. Agora considera tudo que foi mencionado durante esse vídeo e que o Usopp chama a si mesmo literalmente de o Rei dos Atiradores. Vive dizendo que é o capitão e além disso, hoje é adorado como um deus. Mentiras, mentiras e mais mentiras que eventualmente se tornam realidade. E essa é mais uma das mentiras que ainda podem ser confirmadas. Então, eu convido vocês agora a analisar comigo todas as mentiras do Usopp que ainda não se tornaram realidade, mas têm grande potencial de se tornar. Por isso, nesse momento do vídeo, eu já deixo o aviso. É muito provável que o que eu vou mostrar para você a partir de agora sejam spoilers do final de One Piece. Então se você estiver preparado, vem comigo. Mas aproveita para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não se juntou a essa tripulação. Vamos lá! A carreira inteira do Usopp como pirata fictício foi praticamente um festival de spoilers de One Piece. Um dos acontecimentos que ainda não ocorreu é a afirmação do Usopp de que seria capaz de derrotar 10 sombras gigantes vistas em Jaya. Durante algum tempo, existiu uma teoria divertida de que o Usopp seria o responsável por derrotar os 10 Numbers em Onigashima. Isso não aconteceu, então ainda é algo aberto e que pode ficar para o futuro. E aí eu te pergunto, que lugar melhor para derrotar 10 gigantes do que Elbaf? Seria esse o feito lendário que todo mundo espera que ele faça? Outra mentira de destaque é a do Sogeking e a existência da Ilha dos Atiradores. Uma teoria muito legal é que realmente exista uma Ilha dos Atiradores lá no Novo Mundo, governada por um verdadeiro Rei dos Atiradores. E quando Luffy finalmente encontrá-lo, vai o cumprimentar como se fosse o Sogeking, e aí vai gerar uma situação engraçada, algo meio ali Sanji e Duval. Também existe uma teoria divertida de que um dia a Vila Syrup vai ser renomeada para Ilha dos Atiradores, em homenagem, claro, ao Usopp, depois de ele se tornar uma figura conhecida no mundo inteiro fazendo parte do bando do Rei dos Piratas. Mas aqui é importante notar que a Vila Syrup fica localizada na Ilha Gecko, então bastaria mudar o nome dessa parte da ilha ou enfim, da ilha inteira.
Agora falando de um pequeno equívoco, né? Muitos fãs acreditam que a doença do Usopp de não posso ir para aquela ilha se tornou realidade quando Buggy ficou doente pouco antes de ir para Laugh Tale. Mas isso aconteceu por causa de uma tradução de fã bastante enganosa ali, muito esquisita, que utilizou o nome da doença do Usopp e acabou levando muita gente a acreditar que era exatamente a mesma coisa, mas vamos ser claro aqui, não é, tá? Só que sendo justo, o efeito narrativo foi praticamente o mesmo, bem semelhante, então tá suave. Mas agora chegamos ao ponto principal. Essas são as duas mentiras que eu falei que ia mencionar referente ao capítulo 713. Uma é quando o Usopp diz à tribo Tontata que é descendente de Mont Blanc Noland. E eu realmente acredito que isso tem boas chances de se tornar realidade. Da mesma forma que o Zoro acabou sendo revelado como um parente distante do Ryuma. Não vai ser algo gigantesco a ser trabalhado dentro da história principal, mas sim um pequeno fio ali de vontade herdada. E isso parece bem apropriado. Um homem honesto tratado como mentiroso, tendo seu legado continuado por um homem mentiroso tratado como alguém que sempre diz a verdade. É uma inversão e, claro, uma cicatriz dessa história tão profunda de Mont Blanc Noland. E a outra que eu queria comentar é que em Wano o Usopp fala uma mentira absurda que eu tenho certeza que o Oda vai transformar em realidade. E esse aqui é um dos spoilers pros últimos, se não pro último capítulo de One Piece. O atirador afirmou que tinha 10 filhos, ou seja, é melhor a Kaia já se preparar, porque cada história contada para ela vai ser o preparativo para uma noite, digamos assim, cheia de romance. Vai ter 10 filhinhos, pode anotar. E se você achava que 8.000 seguidores já era coisa pra caramba, espera para ver então o que o Usopp disse na ilha de Drum. Durante esse arco, completamente delirando, o Usopp afirmou ter 74.000 seguidores. Mas a real é que isso só aconteceu no anime. No mangá é diferente, então vamos contar como se essa fosse uma informação filler, beleza? Então chegamos à mentira definitiva, aquela que todos nós sabemos que vai se tornar realidade. Ao final de One Piece, o Usopp se tornará um verdadeiro e bravo guerreiro do mar. Talvez até um dos nomes mais memoráveis de toda a obra. A história do Usopp sempre foi sobre crescimento. Ele não nasceu como um grande guerreiro, não começou sua jornada como alguém poderoso ou invencível. Ele veio de uma pequena ilha carregando seus medos, suas inseguranças e todas as suas fragilidades. Mas ele também sustenta algo que sempre foi maior do que qualquer força física. O desejo, verdadeiro e genuíno, de se tornar alguém melhor. Ao longo da viagem, cada batalha, cada derrota e cada desafio foi moldando quem ele é, transformando aquele garoto que fugia do perigo em alguém capaz de enfrentá-lo quando seus amigos precisavam dele. E é por isso que a trajetória do Usopp é tão especial. Ela mostra que ninguém nasce pronto. Grandes pessoas são construídas através das escolhas que fazem, das dificuldades que enfrentam e da coragem que encontram dentro de si para continuar avançando. No fim da sua jornada, o Usopp será como uma das maiores provas de que qualquer pessoa, assim como nós, pode evoluir, superar seus próprios limites e conquistar tudo aquilo que um dia parecia impossível. A história de Usopp vai ser uma das maiores lições de One Piece, um dos maiores aprendizados que a gente pode levar da ficção diretamente para o nosso coração. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, no próximo. Tamo junto, galera. Valeu!